Olá, começando mais um podcast Lado B da Notícia, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios um cara bacana, hein? Um cineasta, o Zé Luiz Nunes Peixoto, mas eu vou chamar de Zé Peixoto, né? Pelo amor de Deus, bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde, exatamente. Zé, vou dar para a nossa audiência conhecer um pouquinho da história do Zé. Ele é formado em cinema, tu fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa aqui para dizer. Formado em cinema, televisão, jornalismo, artes plásticas, desenvolve sua atividade profissional entre o Brasil, França, Espanha, Itália e Cuba. Ele é produtor, diretor, roteirista, diretor de artes e outras cositas más na área de cinema, que é o assunto que nos traz aqui hoje, né, Zé? Perfeitamente. É uma trajetória, assim, muito... Como tudo começou, né? Você sabe que eu prefiro esquecer. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 16 anos. A galera era muito mais velha, todo mundo tinha uma média de 30 anos, e eu de metido, né? Querendo fazer câmera. Aqui no Espírito Santo mesmo? Não, no Rio de Janeiro. No Rio. Você é carioca? Sou carioca. Mas tá radicado em Marataí, só para agora não sai mais daqui, não. Quero ficar por aqui, virei capixaba, tô virando. E aí eu comecei com 16 e as portas foram se abrindo com muita naturalidade, né? Eu sabia o que eu queria, mas cinema é uma profissão de oportunidade, né? Quer dizer, você tem que saber aproveitar muito bem cada coisa que vai se apresentando, né? E não deixar... Eu estou vendo aqui que você participou de mais de 80 filmes especiais. Conta um pouquinho aí, você teve uma convivência com essa classe artística carioca, alguns diretores aí? Sim. Eu não sou da geração de cinema novo, né? Mas tive a oportunidade de conhecer grandes nomes, né? Do cinema novo, e pessoas que depois foram se incorporando à minha vida profissional, mas de uma maneira, eu não fiz planejamento de voo, entendeu? A coisa foi acontecendo. Então, sei lá, com 18 para 19 anos, eu estava com o Nelson Pereira dos Santos, tomando uma cerveja e dizendo: o que eu faço? Ele diz assim: bebe. E a gente conversa, e a gente aprende, né? E esse contato com os cineastas, né? Rogério Ganzella, Zé Sete, Neville de Almeida, Guará Rodrigues, que era tipo assim aquele mineiro que congrega uma ação gigantesca dentro do cinema, né? E essas pessoas foram fazendo parte da minha vida e eu fui reforçando esse desejo de me dedicar ao audiovisual, trabalhar com a imagem, né? Até que eu fui embora. Eu falei: não dá mais, né? O Nelson estava para fazer Memórias do Cárcere, eu ia ser assistente de direção dele. Excelente filme, né? E livro. Excelente, Eu engoli aquele livro assim, umas 4 vezes para poder sentar com o Nelson, né? Que eu ia pegar uma assistência de direção, não a primeira, porque eu era muito inexperiente, mas já ia entrar pela porta da frente, né? Acabou que eu fui para a França para estudar cinema, e eu acho que lá, quer dizer, essa saída daqui, né? Sobretudo pelo fato de que quando o Glauber morre, apesar de eu nunca ter conhecido Glauber Rocha, só vou citar aqui, porque nós temos um Glauber aqui na política também, que teve Quando o Glauber Rocha morre, eu fiquei meio órfão de um pai que eu não conhecia. Depois a coisa acabou acertando lá na frente, porque eu fui ser mestre de cinema de 2 filhos dele na escola de Cuba. Por isso que eu estou te falando, as coisas vão batendo uma bola estranha, né? Mas quando o Glauber morre, eu fico órfão de um pai que eu nunca tive, né? E aí eu tenho a sorte de pegar o que dentro da intelectualidade brasileira era a pessoa para quem a falência
do Glauber, tinha obrigado a passar o bastão, que era Arthur Omar, que era o grande gênio de Tristes Trópicos, um dos cineastas mais conhecidos no mundo, quer dizer, parte do reconhecimento brasileiro, naquele momento, passava pela obra do Arthur, né? E, o cara vira meu amigo, muito mais anos de experiência que eu muito mais jovem, o aluno dele, né? Então eu acho que tudo conta com a sorte e com a oportunidade de você estar no lugar certo, com as pessoas certas para o negócio andar. Né? Como que está o cinema hoje? É muito criticado o cinema nacional por uma parte da sociedade que fala que nossas produções não são legais, ficou muito estigmatizado, muito woke, né? Que é um termo que está usando muito, que se acabou enjoando e falta criatividade. Nós estamos vivendo uma entre-safra ruim ou boa? Como é que você está vendo? Produção atual, né? Claro que se a gente pegar a nossa história, tem grandes produções, grandes filmes. Você está abrindo para... Eu vou desviar um pouco da pergunta respondendo ela. Quando eu te falei que eu fui para a França, né, eu fui fazer pós-graduação. Não havia uma pós-graduação específica na área de cinema, você fazia literatura e letras modernas, e dentro de letras modernas você tinha a especialização de cinema. E quando eu apresentei a proposta de tese, né, era a nova crise do novo cinema novo brasileiro, né? Então, era a nova crise do novo cinema novo. Quer quase dizer, que isso é um ciclo, né? Do jeito que você exatamente, fala, né? Exatamente. Então, eu tive muita sorte, por exemplo, de ter tido uma madrinha como Alice Gonzaga, que era herdeira do império dos estúdios Cinédia, né? Que foram responsáveis por um momento áureo da produção cinematográfica de estúdio no Brasil, né? Mas se eu pego, por exemplo, o que eu absorvo da experiência da Alice e dos estúdios Cinédia, com o que eu absorvo com Guará Rodrigues, E7 e Neville de Almeida, e o que eu vou levar de pancadão na Europa, começando a ser obrigado a trabalhar com equipes técnicas super rigorosas, horário é horário, sindicato é sindicato, se a comida está ruim, reclama, porque a gente tem direito a comer bem, e toda uma estrutura de criação muito organizada, né? Eu sou obrigado a reconhecer que não tem um momento áureo ou um momento de acefalia do cinema. Tem coisas boas e coisas ruins sendo feitas o tempo todo. Entendeu? Entendi. Fala em coisas boas, que o nosso tempo sabe que voa, né? A gente tem uma média aqui de 20, 25 minutos aí, no máximo, nosso podcast. E eu tô com a pautinha, mas que o papo tá bom, senão a gente vai embarcar nele, vai acabar o nosso tempo, que a gente não fala o que tem que falar, né? Afinal, o que me fez te convidar, que me trouxe, foi até agradecer ali, olhar naquela câmera, agradecer o Elinho, do O Jornal Online, amigo do Peito, ele que me indicou o Peixoto. Falei, rapaz, você tem que conversar com esse cara, o cara é fantástico, tá morando em Marataízes, aproveita aí. Obrigado, Elinho, valeu a dica. Abraço. Foi um prazerzão conhecer aqui o Peixoto. Vamos falar das suas produções. Você está com 3 produções aí em ponto de bala, no gatilho. Então, estamos com 3 coisas armadas, porque cinema é uma coisa que é lenta, né? Quer dizer, a produção, até de você começar a ter uma ideia, né, a você finalizar um filme, você coloca em média aí 3 anos de muito trabalho, né? E nós já vimos do ano passado, já com a carteira, o desenvolvimento da carteira, a gente está com 2 longas-metragens e uma série de ficção. O primeiro longa é sobre a vida de Domingos Zé Martins, né? É por isso que eu trouxe esse livro aqui. Ah, é? Vou dar uma provocada. Esse livro do professor Zé Pontes. Ele conta a história, Espírito Santo passado ali. Vou fazer um jabá, porque ele mandou o livro para mim uns tempos atrás, através de um amigo. Já li, Zé. Excelente. É melhor, acho que todo capixaba devia ler esse livro. Espírito Santo passado ali. Mas aí, Domingos Zé Martins, a Revolução Pernambucana de 1817, é um épico biográfico, mas que tenta justamente justificar a construção do herói, né?
porque, infelizmente, Domingos Zé Martins é mais conhecido em Pernambuco que no Espírito Santo. Isso. E é daqui de Marataízes, ali, da Praia do Unicim. Exatamente, na região de Boa Vista. Você vai a Boa Vista e pergunta, já ouvi falar, mas nada. Então, esse épico biográfico sobre a vida do Domingos Zé Martins, que eu acho que vai ser um divisor de águas e uma provocação para um debate mais amplo. Inclusive, eu citei o Zé Pontes por causa disso, que ele é muito crítico à história que foi criada em cima do Domingos Martins, né? Domingos Martins, que dos heróis, eu acho que... Dos heróis capixabas. Ele tem uma crítica em relação à questão dos heróis. Para que nós não temos heróis de verdade, né? Ou não soubemos criar, né? Temos, eu acho que é um Estado que tem uma riqueza e uma pluralidade, né? Importante de personalidades e de fatos históricos que são motivos de trabalho, né, de pesquisa, desenvolvimento, né? Mas, por exemplo, no caso do Domingos Zé Martins, é que nunca foi observado sobre a ótica do conflito que o herói tem entre a causa e o limite dele como pessoa para fazer aquilo que ele quer fazer, entendeu? Então entra esse filme do que é o Filho da Terra. Tem outro do Papa, né? O Cozinheiro do Papa, isso. Que é maravilhoso. O nome já dá vontade de ver, né? Não, pois é. Um filme que está prometendo muito, a gente já está com uma executiva bastante avançada, sobretudo com a Prefeitura de Marechal Floriano, né? Já que o filme se passa em Araguaia e na região de Matilde, é sobre a colonização italiana de final do século XIX, começo do século XX, e é um thriller. Ele é policial porque ele mistura fatos reais da vida desse cozinheiro do Papa, que ficou conhecido como Cozinheiro do Papa, que é um italiano chamado Pietro Tononi, né? E trata do processo todo de migração italiana nas montanhas capixabas, mas tudo isso com um gosto de mistério policial, o que ficou muito interessante. Uma pegadinha de Agatha Christie. Não dá para dar spoiler, mas o pessoal fica o tempo todo muito pegado no mistério, e enquanto isso você vai contando a história e vai posicionando, né? E o terceiro, que é talvez o projeto que mais está mexendo comigo, que é uma série de ficção, né, sobre violência contra mulheres, né? São 18 capítulos. Eu fiz uma série na Europa que ficou como um marco dentro do setor web, né, de rede, de formato alternativo para você contar histórias, que foi o Crises Barcelona K36, que era uma série sobre terrorismo, né? Naquela época, logo posterior à grande crise das Torres Gêmeas nos Estados Unidos e a visão apocalíptica de 2012, eu juntei e, cara, foi uma série que me deu trabalho durante 3 anos, entendeu? Então, a gente com o Feminino 3x4 está tentando reocupar um espaço que eu abandonei, né? Que me dediquei a outras coisas, e tratar da questão da violência de gênero de maneira forte, contundente e realmente entrando na violência do jeito como ela é. Peixoto, eu vou te fazer uma pergunta. 3 produções, isso é caro, não é fácil. A gente que trabalha, tem um pouco de conhecimento, sabe que não é fácil você ser artista, ser produtor cultural, em qualquer área, na música, no cinema, na literatura. Eu estou com 2 livros, não consigo editar, preço de gráfico é caro, um negócio complicado. Como que está essa questão do fomento à cultura? Como que você está vendo isso? Como que você participa disso para trazer recursos para suas produções? Aquilo, por exemplo, eu participei agora de um... Mas não vou entrar na política cultural propriamente dita. Podemos entrar, não tem problema. Eu participei agora de umas reuniões sobre arranjos regionais do Fundo Setorial do Audiovisual, né, com a Secretaria de Cultura, e eu
fui muito transparente no meu posicionamento como produtor e como artista, porque eu acho que uma coisa é você pensar arte e cultura, outra coisa é você tornar isso efetivo, né, e realizável, que são dois movimentos totalmente independentes, mas que se conjugam para você poder editar não o sai, teu livro. não nasce a criança. Não adianta. Não. Então, eu acho que no Brasil, por tradição, sempre houve uma grande confusão em termos de papéis e responsabilidades no cenário cultural e artístico, entendeu? E se criou uma visão muito paternalista do Estado, né? E com isso eu não estou querendo dizer que o apoio e o subsídio e os incentivos e tudo o que venha dos recursos públicos não sejam necessários para apoiar a cultura, né? Mas eu acho que se criou uma visão muito paternalista. Na época da Embrafilme, por exemplo, a galera mais jovem não tem memória do que era a Embrafilme, né? Mas a Embrafilme era um reduto. Isso é a crítica, assim, isso acaba criando panelinhas, né? Que se você está a favor do regime, você consegue o recurso. E circunstancial. Se você não está a favor do regime, você não consegue o recurso. E circunstancial. Para te falar um pouco da questão de envolvimento, impacto e reação, né? Nós agora, recentemente, tivemos um ex-presidente da República, né, que baniu a área cultural. Quer dizer, artista, produção cultural, produção científica e intelectual eram negativadas de uma maneira absurda, como a gente nunca tinha visto na história desse país, né? E eu me recordo que pouco antes dele chegar ao poder, eu fiz um curta-metragem experimental no Rio de Janeiro que se intitula Esquizofrênia. Né? Quer dizer, é a esquizofrenia numa mítica assim, um pouco glauberiana, um delírio um pouco glauberiano, onde fica plasmado através de imagem e de som o delírio que a gente acabou vivendo algum tempo depois com o governo desse senhor, né? Mas não teria sido talvez uma reação também a essa questão das panelas? Você vê as críticas que são feitas, claro. Artistas que são já consagrados, milionários, pegando, chegando com a mão grande, com a boca grande lá no... Mas isso é que eu tô... E os pequenos acabam ficando fora. Essa é a crítica que foi feita, que você falou em ação e reação, né? Talvez seja isso. Eu não sei se eu tenho uma visão assim um pouco diferenciada, que às vezes me preocupa de eu ser um ponto fora da curva, né? E sempre tive muito orgulho quando era, né? Mas às vezes me preocupa que a gente tem uma tendência a não ver que essas contradições fazem parte. Quer dizer, quando os judeus estavam nos campos de concentração em Auschwitz, né, nenhum artista que era retratista deixou de fazer retrato. Ele pegava o papel que tinha sobrado de alguma coisa, um pedaço de carvão, e fazia retratos. Eu acho que o artista tem essa responsabilidade e esse compromisso de ficar tirando. Agora, claro, né, que essas panelinhas, elas existem, mas não é um fenômeno brasileiro. É mundial, né? Você sabe bem que eu morei na Itália trabalhando, na França, na Espanha, em Portugal, em Cuba. Em todos os setores que eu circulei em termos culturais e artísticos, havia o grupo de privilegiados que eram aqueles que faziam parte da corte. Os amigos do rei. Os amigos do rei. Porque os amigos do rei, no setor de arte e cultura, quer dizer, é bom... Aliás, isso é antigo, né? Os reis eram os grandes mecenas antigamente, desde a Idade Média, né? Exatamente. Quem bancou o Leonardo da Vinci, quem bancou esses caras todos, eram os reis. Quer dizer, o Leonardo da Vinci não estava ali no miolo, na gema? Estava. Agora, o que eu Michelangelo, todos esses. O que eu acho que, por exemplo, esse atual governo, né, como os governos de linha progressista em qualquer lugar do mundo, eles têm uma visão que facilita o diálogo e a observação de quem produz arte para realmente
utilizar as ferramentas e gerar produtos que a gente possa considerar como produtos culturais positivos, né? Não está usando dinheiro. Agora, no mundo inteiro, é isso. É dinheiro público. Você vai para a Holanda para você ir para um mercado de documentário na Holanda. Os Estados Unidos não foge um pouco disso? O Hollywood não é bem mais... Não digo independente intelectualmente, ideologicamente, né? Que acaba seguindo o regime. Você vê que já está havendo uma mudança na linha editorial dos atuais filmes, já se adequando ao Trump, né? Mas quando estava o outro presidente, eles vão se metamorfoseando e fazendo. Mas dependendo menos de dinheiro público. Que as grandes companhias lá colocam dinheiro, né? Os Estados Unidos... Falta o setor privado brasileiro entrar nesse negócio? Eu acho que os mecanismos para que ele participe já existem. O que falta é uma campanha de convencimento, que eu acho que diz respeito aos grupos ou representações setoriais do setor audiovisual e do próprio governo em parceria, uma campanha de sensibilização das empresas, né, dos grupos que têm capital para poder ter o certificado e a isenção fiscal para poder se produzir cultura, que eles sejam sensibilizados do quanto é um movimento simples, do quanto isso gera recursos para a economia e para o país e o quanto ele recebe em troca uma série dele, né? Que o empresário ele quer ter de imagem, de reconhecimento de um produto. Agora, claro, você tem que explicar isso para o empresário, para o homem de negócios, né? E fazer com que ele compreenda qual é a qualidade daquilo que ele vai receber em troca. Que é o que qualquer marketing quer. As pessoas falam, marketing cultural. Marketing cultural é uma área de ponta do marketing. Ele é muito sofisticado, ele é muito elaborado e requer muito controle técnico para você chegar. Por isso é que esses 3 filmes... Nós estamos fazendo 3 filmes que não são mega produções, mas são filmes com orçamentos consideráveis. A gente tem que chegar perto do empresariado e os nossos parceiros que estão acompanhando a gente nos projetos, eles têm essa necessidade de um marketing direcionado em coerência com o que ele produz de marketing dele. Isso. Entendeu? Uhum. E isso é um business. E isso tem que fazer parte da consciência. Agora, acho que o Brasil tem alguns avanços que são exemplares, né? A observação dos segmentos e a facilitação de algumas facilidades ou espaços garantidos para minorias, eu acho isso extremamente democrático. Acho que isso não pode engessar o trabalho do produtor cultural. Entendeu? Porque se eu não estou em cota, eu não tenho que ser excluído do processo e eu tenho que conviver com a cota em harmonia e buscando a melhor relação com ela, né? E democratizar mais o acesso, né? Deixar a coisa... Mas pode ter espaço para todo mundo, tem espaço para a direita, para a esquerda, para o centro, para o meio esquerdo, para o meio direita. O time de futebol, ele tem 11 posições. Exatamente. Então. Tem que ter espaço para todo mundo. Eu acho que a coisa vai por aí. Com certeza absoluta, a tua observação é bastante pertinente. Eu acabei de ter, e você, inclusive, você ajudou a divulgar na época, a experiência da 14ª Mostra de Cinema de Direitos Humanos, né? A gente virou case nacional. Mara Thaís virou case nacional. Eu fiz relatório para a ministra Margarete Menezes, né? Como um mero participante de uma mostra de cinema que já está super consolidada, porque já está indo para a 15ª edição, quer dizer, são 15 anos de uma mostra sobre direitos humanos e cinema do Ministério da Cultura e Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Não é pouco bolinho. Governos, né? Não é pouco bolinho. E está passando por tudo isso. E Mara Thaís, com uma população de 40 mil habitantes, consegue bater 20% da audiência nacional. Ou seja, foi pouco mais de 20 mil em todo o Brasil de espectadores e a gente bateu 5 mil e pouco. Opa!
Na mesma hora eu faço um relatório para o Ministério dizendo tem alguma coisa que precisa ser avaliada para que a amostra chegue a 300 mil no ano que vem. Agora, vamos fazer aonde está o recurso? Então, essas oportunidades, eu acho que são o grande viés, entendeu? Quer dizer, o momento político é propício? Sim. As condições para a produção estão disponibilizadas? Sim. Mas arregaça a manga e corre atrás, companheiro, porque se não fizer, na mão não vem. É isso aí. Gente, nosso tempo, cara, olha como é que voa. Já estamos batendo, estouramos o nosso tempo, estamos com 25 minutos. Eu falo muito, isso aqui é Basílio. Conversa, isso aqui é papo para mais de 10 horas. É papo para igual aqueles discursos do Fidel Castro, né? De Meu Deus, 24. Você sabe que eu via isso em Cuba, era horroroso. Eu ficava 4, 5 horas na frente da televisão ouvindo o Fidel falar, porque eu fui a Cuba quase 20 anos, né, para a escola. Pois é, eu vou me despedindo. Zé, você pode falar com a câmera aqui ou com aquela lá, você se despedir da nossa audiência, e eu vou te prometer que você vai voltar aqui, que nós vamos continuar esse papo. Com todo o prazer. Situação. Quando você estiver lançando os filmes, mais perto de lançar os filmes, nós vamos, inclusive, dar um spoiler e botar umas cenas aqui na nossa telinha. Beleza. A despedida é que eu estou contente de estar aqui, feliz de estar aqui. Acho que o espaço de liberdade e de reflexão sempre é uma coisa muito bem-vinda, né? Principalmente hoje, nos tempos que a gente está vivendo. E, não sei, eu acho que cultura vai além daquilo que a gente pode imaginar como benefício, né? Eu estou a vida inteira nisso, quero morrer fazendo isso, não quero abrir mão de escrever, de produzir, de roteirizar, de dirigir e de fazer bagunça, ficar perturbando as pessoas para sair do quadrado e ver a coisa do lado de fora, porque é muito melhor, né? É muito isso melhor. É isso. Só lembrando para nossa audiência, você que está acabando esse podcast, mas não sai não, vai ali, mete o dedinho, dá logo o seu like. Aliás, já devia ter dado esse like lá no começo, mas dá seu like, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Podcast bacana, recebendo aqui um cineasta. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, é muito importante. Nós já estamos com 18 mil inscritos, queremos chegar a 50 mil até o final do ano, se Deus quiser. Tá, nós vamos ficando por aqui. Zé, muito obrigado. Prazer. Já está convidado para voltar. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.